Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para dividir com vocês uma descoberta incrível que eu fiz essa semana. Quando eu abri um livro didático e me deparei com um conto chamado Vasto Mundo. A minha curiosidade foi tão grande que eu quis saber um pouco mais sobre a autora tão sensível que escreveu aquilo que estava me enchendo os olhos e o coração. Essa autora se chama Maria Valéria Rezende. Ela nasceu em 1942 em Santos, em São Paulo, e em 2011 ela ganhou o prêmio Jabuti por um livro chamado Vasto Mundo, cujo livro também eu tirei essa história que eu vou resumir agora para vocês. Eu sou Andréia, professora e psicanalista. E a história encantadora começa assim. Dizem que no sertão nordestino, na Paraíba, um menino chega numa localidade chamada Farinhada, mas ele não chega sozinho. Ele chega com a avó já bastante debilitada. Dizia o conto que ela estava meio caduca e mouca, surda de um dos ouvidos. Eles chegam numa situação econômica muito precária, eles não têm nenhum recurso para viver. E logo que eles chegam, um homem que tinha uma certa propriedade rural dá a eles um ranchinho para morar. O ranchinho precisava de reparos. E logo esse menino, que foi chamado por todos na localidade de Preá, Preá é uma espécie de roedor que vive no sertão, então eles chamaram o menino assim. O menino ocupou a casa, levou a avó, consertou tudo que havia para ser consertado. Na época ele devia ter em torno de 14 a 16 anos. Mas ele consertou a casa e toda vez que era necessário ele fazia os reparos. Mas como esse menino vivia? Ele vivia da boa vontade das pessoas que tinham sempre um servicinho para ele fazer. Ele não ganhava esmolas, ele não ganhava nada de graça, ele era um menino muito valoroso. Então as pessoas aprenderam a valorizar o empenho do preá, oferecendo para ele pequenos serviços. Ele capinava uma roça, ele lavava uma vidraça, ele varria um quintal, ele consertava uma ferramenta, ele trocava telhas do telhado, inclusive da casinha que ele ganhou para morar, ele também trocava. Dizem que a casinha ficou um primor, porque Preá era realmente um homem muito caprichoso, foi se tornando um jovem caprichoso. E assim vivia Preá. Ele ganhava para as tarefas que ele recebia comida para o dia e eventualmente uma peça de roupa que não servisse mais para as pessoas que chamavam ele para fazer o servicinho. Ele também ganhava uma porção de alimento para levar para a avó para casa. E assim eles foram se mantendo nesse vilarejo. Porém, a vida ela vai trazendo para a gente algumas surpresas, né? E um dia chegou na localidade uma moça. Essa moça se chamava Maria da Ajuda. Na verdade, essa moça foi levada pelo padrinho quando muito pequena para o Rio de Janeiro, onde ela se tornou uma moça diferente. E ela tinha vindo para Farinhada para as festividades do São João. Quando ela chegou, ela provocou o encantamento de todos, as moças que queriam se parecer com ela, os meninos que queriam ter a oportunidade de ficar perto dela, inclusive os meninos que viviam, na maioria, no meio rural, fazendo as atividades do campo, vinham mais cedo da roça, tomavam banho, colocavam sua melhor roupa, passavam o seu melhor perfume, penteavam bem os cabelos e iam para a praça, que era onde Maria da Ajuda ficava, rodeada das moças que também queriam saber notícias dessa vida tão diferente que ela levava nessa cidade, que era um meio bem diferente da localidade de Farinhada. E Preá, nas suas idas e vindas, de casa para o trabalho, dos trabalhos para casa, um dia se deparou com o olhar de Maria da Ajuda. Não que ela estivesse olhando para ele, deixe bem claro isso na sua memória. Ela estava conversando e, eventualmente, ela lançou os olhos para algum lugar e ele se deparou com o olhar dela.
Nesse momento, Preá passou a sentir coisas que nunca tinha sentido, porque Preá ele não era um rapaz que estivesse interessado em relacionamentos, nenhuma das moças tinha chamado a sua atenção até ali. Mas Maria da Ajuda, sim, Maria da Ajuda o encantou. Encantou tanto que ele passou a esquecer suas tarefas. As pessoas falavam com ele e ele não ouvia, inclusive as pessoas passaram a dizer que ele talvez estivesse ficando tão surdo quanto a sua avó. Às vezes ele também começou a esquecer as suas tarefas e as pessoas passaram também a dizer que ele estava ficando caduco como a sua avó. No entanto, ninguém conseguia entender as batidas de seu coração, que no conto inclusive compara com as batidas de uma zabumba. Eu imagino, eu já fui adolescente, eu imagino o que ele sentia. E então, sentindo tudo isso, ele procurava ficar cada vez mais perto de Maria. Mas, diferente dos outros meninos, ele não tinha um atrativo especial. Nem mesmo suas roupas chamavam a atenção. E por quê? Porque ele era um rapaz que vivia de um modo simples daquilo que as pessoas ofertavam a ele. E então todos começaram a comentar a respeito da aproximação de Preá e passaram a dizer que ele estava gostando da Maria. Coros se formaram em torno de Preá quando Maria estava na praça e todos diziam: Preá está apaixonado, Preá está apaixonado. Maria da Ajuda, aproveitando-se dessa ocasião, chamou Preá e disse que sentasse ao ladinho dela. Ele sentou. Ela colocou a mão no joelho de Preá, olhou bem no olho dele e perguntou: Preá, você está gostando de mim? Ele não respondeu nada. Ela segurou mais forte em seu joelho e disse: Se você gosta de mim, eu serei só sua e de mais ninguém. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar um desafio. No domingo, depois da missa, você deve escalar a torre da igreja e subir até o topo da torre. Preal pensou e considerou que seria relevante aceitar o desafio. Levantou-se e começou a pensar a respeito daquilo. Seu amigo o alertava de que isso talvez fosse um grande engodo, de que Maria talvez estivesse tirando onda com a cara dele. Também havia uma senhora que ele chamava de Sinhá, que o alertou também, até o padre falou a ele que isso era um absurdo, mas nada dissuadia Preá de seu desafio. Chegando o domingo, Preá se preparou e começou a escalar a torre. E à medida que ele escalava, seus pés iam ficando ralados, sangravam. Suas mãos, da mesma forma, ainda mais sensíveis, sentiam muito mais a subida, mas ele não se dissuadiu. Ele foi subindo. E à medida que ele subia, ele conquistava mais impulso, ganhava mais força, mais ânimo, porque ele pensava que a partir dali ele conquistaria o grande e único desejo que ele tinha tido durante todos esses anos. E quando ele chegou lá na ponta da torre da igreja, pleno domingo, todo mundo já estava lá embaixo. Ao longo dos dias, as pessoas foram fazendo apostas. Algumas diziam, ele consegue. Outras diziam, não, ele não consegue. Começaram a botar preço. Se ele conseguisse, se ele não conseguisse, quem ganharia esse bolão. Também tinha uma mulher que fazia coxinhas e resolveu fazer muitas coxinhas porque percebeu o aglomero das pessoas em torno da igreja para observarem o desafio de Preá. Preá nem sabia de nada disso passava por sua cabeça, ele só estava sendo desafiado e queria alcançar um grande desejo. Quando ele chegou lá em cima, no topo da igreja, ele olhou lá para baixo e viu a poeira levantando, um carro partindo em velocidade e dentro do carro, Maria da Ajuda. Eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de ler esse conto, porque ele não é apenas isso que eu contei. Cada um que ler esse conto terá, na base da sua experiência,
uma interpretação diferenciada e muito mais rica do que aquela que encheu meu coração.